Oi, meu nome é Bianca, sou professora de ciências e hoje nós vamos falar sobre células. Nesse bimestre, nós vamos falar sobre células, que são os menores componentes dos seres vivos. Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse tema antes. Quando falamos de seres vivos, nós temos que dar uma definição para eles. O que é um ser vivo? O que o caracteriza dessa maneira? Então, existem características que são compartilhadas por todos os seres vivos. A primeira delas é composição química. Então, todos os seres vivos têm aproximadamente a mesma composição. Então, eles são compostos pelos mesmos átomos, as mesmas moléculas, mas em quantidades diferentes, dependendo do tipo de ser vivo que ele é. E aqui nós estamos falando, por exemplo, de carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, alguns sais minerais, dentre outras substâncias. Todo ser vivo tem metabolismo, que é um conjunto de reações químicas que possibilitam a sobrevivência desse indivíduo. Então, produzir energia, gerar algumas moléculas, sintetizar outras substâncias, conseguir quebrar substâncias maiores, produzir hormônios. Praticamente todas as reações que um ser vivo faz estão incluídas em reações de metabolismo. Todos os seres vivos têm essa característica. Outra característica que é comum a todos os seres vivos é a resposta a estímulos ambientais. Todo ser vivo consegue interagir com o ambiente, então ele consegue receber algumas informações, dependendo do ser vivo, ele consegue receber poucas ou ele consegue receber muitas. E ele consegue reagir a elas. Nós, seres humanos, por exemplo, nós conseguimos ter reações da pupila de acordo com a luminosidade. As plantas também reagem a estímulos, então a gente costuma pensar que planta não tem reação, mas elas têm reação. Elas não conseguem ter mobilidade, mas elas têm movimentos que são reações a estímulos ambientais. Existe um que chama fototropismo. As plantas, elas só crescem em direção à luz. Então, existem experimentos, como esse que vocês estão vendo aí, em que quando você coloca a planta em um local onde só tem um ponto de luminosidade, ela sempre vai crescer em direção a esse ponto. Então, é um movimento que a gente não vê ele acontecendo na hora, mas depois de algum tempo você consegue ver a tendência do movimento, a tendência do crescimento da planta. Ela está reagindo ao estímulo ambiental. Outra característica que todos os seres vivos têm é a reprodução. Então, desde uma bactéria até um ser humano, todo ser vivo tem que se reproduzir. É claro que temos casos excepcionais de pessoas que não dão conta de se reproduzir, ou outros animais, mas por via de regra, todo ser vivo, toda espécie, ela tem que dar conta de passar as suas características genéticas para os descendentes. Então, todos os seres vivos têm que conseguir se reproduzir. E por último, que vem de encontro ao que estamos falando aqui agora, todos os seres vivos são formados por células. Então, um ser vivo, para assim ser considerado, ele tem que ser formado por células. Não importa se ele tem uma ou 1 trilhão. Se ele já tiver uma, ele é um ser vivo. Como que as células foram descobertas? As células foram descobertas com auxílio da invenção de um instrumento muito importante, que é o microscópio. A invenção do microscópio, ela aconteceu no século XVI, mas só no século XVII ele foi melhorado por um cientista chamado Robert Hooke. Então ele melhorou as lentes do microscópio e conseguiu observar as primeiras células. Porque o microscópio é composto por lentes que têm um aumento muito grande, que permitem que a gente veja coisas, estruturas que nós não conseguimos ver a olho nu. Então, Robert Hooke melhorou esse microscópio, sendo que antes dele, outros cientistas já tinham conseguido observar bactérias no microscópio que ele havia inventado. Mas Robert Hooke pegou esse microscópio, melhorou em algumas funções, principalmente no aumento das lentes, e ele pegou pedaços de cortiça, que é esse material que vocês estão vendo aí na foto, compõe, por exemplo, as rolhas que vão nos vinhos.
Então ele retirou pequenas camadas muito finas dessa cortiça e observou no microscópio. Quando ele observou no microscópio, vocês podem ver na imagem aí, que ele viu espaços vazios, né, delimitados ali por paredes. E chamou essas estruturas de células, porque pareciam celas, né, como o próprio nome diz. E hoje, desse nome, nós temos o nome célula, derivado dessa palavra que Robert Hooke usou. O que Robert Hooke estava vendo? Ele estava vendo células vegetais. Por que esse espaço estava vazio? Porque a cortiça é um material morto. Então, toda a constituição de dentro da célula já havia morrido, sobrou apenas a parede celular, que é esse envoltório que ele conseguiu observar. Com o tempo, a melhoria do microscópio, a descoberta de vários fatores sobre as células, foi possível elaborar a teoria celular, que compõe um dos conceitos mais importantes da biologia. A teoria celular é composta por 3 fundamentos. Primeiro, todos os seres vivos são compostos por células. Elas são as unidades estruturais dos seres vivos. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Segundo, nas células são realizados processos fundamentais para os seres vivos. Então, as células são as unidades funcionais dos seres vivos. E, por último, todas as células se originam de uma célula já existente. Ou seja, as células se dividem. Então, as células não surgem de forma espontânea. Elas têm que se originar de uma célula que já existe, uma célula que está se reproduzindo. Ela está se dividindo. Como eu falei, nos 2 primeiros fundamentos da teoria celular, a célula é considerada a unidade estrutural e também a unidade funcional dos seres vivos. Por quê? Ela é considerada a unidade estrutural porque todo ser vivo é formado por célula, então ela forma a estrutura do organismo. E ela é a unidade funcional porque uma célula consegue realizar todos os processos que são vitais. Então, ela consegue produzir energia, produzir novas substâncias, eliminar substâncias que são tóxicas, consegue digerir substâncias também. Então, quando você pensa em um ser vivo que é formado por uma célula só, ele consegue sobreviver. Ele vive por muito tempo, porque só com uma célula ele consegue realizar todos os processos que ele precisa. Em seres vivos que têm muitas células, tipo nós também realizamos todos os nossos processos em células. Só que células especializadas, porque nós somos seres vivos que passamos por vários processos de evolução, de melhorias no nosso organismo. Agora, vocês vão ver uma imagem aí geral de uma célula. Então, de forma geral, uma célula tem a membrana plasmática, que é esse envoltório que vai regular o que entra e o que sai da célula. O citoplasma, que é uma parte gelatinosa à base de água. No citoplasma existem as organelas, que são os locais onde os processos que a célula realiza, eles vão acontecer. E tem também o núcleo, que é a região onde fica o material genético. Essa célula aí é um modelo geral, mas a célula ela pode ter 2 tipos de classificação. Uma célula procariótica, que é essa que você está vendo aí, ela tem algumas diferenças com relação àquela célula que vocês viram anteriormente. Primeiro, ela não tem núcleo. Então, a principal característica de uma célula procariótica é que o material genético, o DNA, ele está solto pelo citoplasma. Ele não está reunido em uma estrutura. Então, nas células procarióticas, temos a ausência de núcleo. E existe também a ausência de organelas. Então, nas células procarióticas, a única organela que existe é o ribossomo, que nós vamos falar na aula que vem qual função ele realiza. Então, célula procariótica, ausência de núcleo, o material genético fica espalhado aí pelo citoplasma, e ausência de organelas. A célula eucariótica, que é essa que vocês estão vendo, aquela que eu já mostrei anteriormente para vocês, ela tem a presença de núcleo, então o material genético está retido nessa estrutura, e a presença de várias organelas que vão realizar as mais variadas funções. Então, uma célula eucariótica tem mais possibilidades do que uma célula procariótica. Os seres vivos que têm células procarióticas no nosso planeta são as bactérias. Não existem outros seres vivos procarióticos além delas, então vocês podem ver esse nome também, célula bacteriana, que é a mesma coisa que célula procariótica.
E para finalizar, temos mais uma classificação, só que dessa vez quanto ao número de células. Quando o ser vivo tem uma célula, igual a bactéria, ele é chamado de unicelular. E quando ele tem uma ou mais, ele pode ser chamado de pluricelular ou multicelular. Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Sigam o roteiro de estudo de vocês, façam as anotações depois de assistir esse vídeo. E quando tivermos exercícios, não deixem de fazer. Durante o nosso horário de monitoria, vocês podem tirar as suas dúvidas. Então, por hoje é só. Tchau!